Os comportamentos nas relações humanas ou os problemas comportamentais nas relações humanas. Nós falamos sobre o transtorno narcisista no vídeo passado. E essa palavra narcisista é uma alusão ao mito grego Narciso, que viu a sua imagem refletida nas águas e morreu afogado. Ele ficou tão encantado com ele mesmo que se afogou. Então, o narcisista, ele tem dificuldades de relacionamentos. Ele quer sempre ser o centro das atenções, se acha melhor do que os outros, mais bonito, mais competente, não sente empatia, não consegue se colocar no lugar do outro. Bom, mas eu estou falando isso para que você possa se precaver e se defender de uma pessoa com transtorno narcisista, que na verdade ele não precisa de se relacionar para resolver problema, né? É porque tem gente que pensa que para ser feliz precisa ter outra pessoa ali do lado, ou encontrar alguém, e acha que vai resolver problema. Então o narcisista, ele não precisa se relacionar para ser feliz, ele precisa se tratar. E nós precisamos nos proteger de pessoas com transtornos cognitivos, emocionais, etc, etc. Deus, ele quer te abençoar independentemente da pessoa que está ali do seu lado, ou de alguém que te ataca, ou de alguém que te explora, né? Alguém que te inferioriza, se autoestima demais, né? Que se promove em cima de você. Infla a sua estima, destruindo a sua autoestima. Você precisa se proteger. Mas Deus, ele tem uma receita para nós. uma, uma receitinha do psicólogo Dr. Jesus, o psiquiatra Dr. Jesus. Glória a Deus. Meus irmãos, eu não sou especialista, eu apenas trago a vocês a minha visão segundo a Bíblia, né? Uma visão religiosa, para que você possa aplicar no seu cotidiano, no seu dia a dia, e vencer na vida, ter sucesso, se sobressair no meio das adversidades. 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 3 em diante, do 3 ao 6. Ainda que eu distribuísse toda a minha fortuna para o sustento dos pobres, ainda que eu entregasse o meu corpo para ser queimado, se não tivesse amor, de nada valeria. Então o amor é essencial em todas as áreas, inclusive nos relacionamentos. O amor é mais importante do que o sacrifício. É melhor obedecer, é melhor ter amor do que sacrificar. Então aqui o apóstolo Paulo, ele fala, ainda que eu desse toda a minha fortuna para os pobres, ainda que, deixa eu ler aqui, ainda que eu entregasse o meu corpo para ser queimado, fizesse tamanho sacrifício, né? Ainda que eu desse o meu corpo para ser queimado, então se não tiver amor, de nada valeria. Amor nos relacionamentos, amor na religião, amor na igreja. Você precisa amar o que você faz. Tudo aquilo que você faz precisa ter amor. Se você tem uma profissão, você precisa amar a sua profissão e procurar ser o melhor naquilo que você faz. Mas não de maneira tal que você venha subjugar as outras pessoas, humilhar as pessoas, achar que você é superior aos outros, mas você precisa fazer o seu melhor a fim do bem-estar social ou bem coletivo.
E assim também é no trabalho. Então, todo sacrifício, todo esforço, se não tiver amor, de nada vale. Versículo 4. O amor é sofredor, é benigno. O amor não inveja e o amor não trata com leviandade, não se ensoberbece. Então, o amor é sofredor. O que quer dizer isso? Eu vou sofrer por causa daquela pessoa, pregador? Não. É estar junto ali, na riqueza, na pobreza, na dificuldade. É sofrer junto. Porque nós vemos aí uma legião de pessoas que quando querem se relacionar, só querem pegar a parte boa. Se o homem é um homem próspero, é um empresário, tem um monte de mulher ali que quer ele. Aí o cara quebra, ninguém quer ele mais. Até a mulher que vive ao seu lado, abandona. Então isso aí é sofrer junto? É sofredor um amor desse? Não é. O amor é benigno. O amor é sofredor. O amor é você querer o bem para a pessoa que você convive, seja no trabalho, seja em casa, seja na família, seja na igreja. O amor não inveja. O amor não é você querer aquilo que é do outro, meu irmão. Muito cuidado com esse tipo de comportamento. Pessoas que querem o que é do outro, mas não querem fazer o que o outro faz. Quer a honra que o outro tem, mas não quer ir lá fazer o trabalho que a pessoa fez. Às vezes, numa equipe de trabalho, um funcionário vai lá e faz limpa o chão, passa um pano, e às vezes não é nem função da secretária fazer aquilo, daquela pessoa fazer aquilo, e aquela pessoa recebe ali uma certa gratidão, admiração dos seus superiores, do encarregado, do chefe, e aquela pessoa é querida. E algum outro funcionário ali vê aquela situação e inveja, mas não quer ir lá fazer o que a pessoa faz. Quer se colocar numa rivalidade ali, numa competição desleal, porque ele não quer se submeter, mas quer receber a honra. Isso aí você encontra em todos os lugares. Então, o amor, ele é benigno, ele não inveja. E ele não trata com leviandade. O amor não trata com leviandade e não se ensoberbece. É soberbo, né? O amor não se ensoberbece. A humildade precede a honra e a soberba precede a queda, a desonra. Muito cuidado. Versículo 5. Não se porta com indecência, não busca os seus interesses, não se irrita e não suspeita mal. Isso aí cabe nos relacionamentos. O amor não suspeita mal. Aquela pessoa ciumenta, que acha que você vai estar ali sempre, saiu de casa, já foi encontrar as negras na rua. Cuidado com isso. Cuidado com alimentar suspeitas infundadas do seu cônjuge ou do seu companheiro de trabalho. Muito cuidado com essas coisas. Não se importa com indecência, não seja indecência. Aquela mulher bonita, que gosta de colocar aquelas roupas curtas, indecentes, para se aparecer, chamar atenção. E aí? Se você é casada, se você tem um relacionamento, por que você vai chamar a atenção de outros homens? E a linguagem corporal. O corpo, ele também fala. E quando você se insinua para alguém, você está se comunicando inconscientemente. Muito cuidado com isso. Se a mulher ama o marido, ama o seu relacionamento, ela vai se portar com decência. Ó, não se porta com indecência, não busca os seus interesses, egoísta, né? Busca os seus próprios interesses, não tá nem aí com a outra pessoa, se a pessoa tá bem, vive bem. Eu já vi casos, esse dia eu tava vendo um caso ali, de uma moça que viveu com um homem, o homem não trabalhava, ela que sustentava ele. Aí o dia que ele recebeu o primeiro salário,
depois de uns 9 anos vivendo junto, aí ele conseguiu lá um emprego, quando recebeu o primeiro salário foi pra zona, foi pro brega, foi pro cabaré. Ela estava indignada. Então, meu irmão, minha irmã, uma situação dessa, uma pessoa dessa, merece respeito. Aí depois não tem respeito da pessoa amada, a pessoa amada abandona, aí vai chorar. Depois que perde, quer que a pessoa descobre que amava. Só dá valor depois que perde. Não se irrita e não suspeita mal. Não folga com a injustiça, mas com a verdade. Se cuida, porque decência e ordem cabe em qualquer lugar. E muitas vezes a gente valoriza demais quem não merece valor nenhum. Muitas vezes nós nos comprometemos, tem pessoas até que tiram de si para dar ao seu cônjuge, ao seu companheiro, companheira, e aquela pessoa não valoriza porque é um narcisista. Você precisa, não estou falando para você largar seu marido não, viu, mulher? Mas toma cuidado. Saiba identificar quando a pessoa tem distúrbio de comportamento ou distúrbio narcisista e saiba se defender. Procure lá um psicólogo para essa pessoa, fazer um tratamento do psiquiatra. Porque muita coisa, meus irmãos, alguns tratamentos melhoram a vida da pessoa. A convivência no lar, a convivência em casa. E as pessoas são ignorantes ao ponto de chegar a partir para a violência, né? Ou você vê situações de pessoas que perdem suas vidas de forma passional, porque não dão ouvidos aos princípios bíblicos, se aproveita da outra pessoa. E o narcisista, ele adquire alguns vícios e se especializa em explorar as pessoas. Por exemplo, fala ali aquela palavra dura, a pessoa baixa a cabeça triste e ele fica feliz. Ele começa a se alimentar da tristeza do outro. São os sugadores emocionais, os sugadores psicológicos. Isso aí já, do mundo físico, ele já adentra nas áreas energéticas, a sua energia vital. A pessoa sai dali triste, emocionalmente abalado, e aí vai convivendo com o narcisista, com ao passar do tempo, com o passar dos anos, a pessoa perde a própria identidade, perde os seus impulsos, e ele absorve ali aquela personalidade do narcisista e fica todo mundo com problema. No final fica todo mundo com distúrbio narcisista. Então, você não precisa assimilar o defeito do outro ou se tornar aquilo que te feriu, porque pessoas feridas ferem outras pessoas, pessoas curadas curam pessoas. E nós precisamos identificar em nós mesmos quando nós temos defeito, quando nós precisamos melhorar, ver onde é que está o nosso defeito, onde é que nós precisamos melhorar e melhorar o nosso comportamento. Como lidar com as pessoas, como falar com as pessoas, às vezes falar de uma forma mais educada, mais carinhosa, pausadamente, sem estar gritando toda hora, sem estar jogando ali um prato no marido. ou marido dos agressores também. Muito cuidado com essas coisas. E Deus, ele quer te abençoar. Ele quer te fazer feliz. Abençoar o seu relacionamento com o seu companheiro, com a sua companheira. Deus, ele não se agrada, né? Não é vontade de Deus que o homem esteja só, nem a mulher, mas nós somos seres criados por Deus para nos socializar, para ter companheiro, para ter família, para ter filhos, multiplicar e encher a terra de filhos. É brincadeira, né? Mas nós somos seres criados para socializar, meus irmãos. E Deus, ele quer te abençoar na sua condição, mudando a sua condição de pecador.
Às vezes alguém te falar alguma coisa ali, você não vai aceitar, né? Às vezes a pessoa fala, o outro não aceita. Mas o Espírito Santo, ele tem o poder de entrar dentro do coração do homem, convencê-lo do erro, da justiça e do pecado. Muitas vezes é melhor você orar, você dobrar o seu joelho, mulher, e orar pelo seu esposo para que Deus faça uma obra de transformação na vida dele. Porque às vezes você vai falar, a pessoa já fica com raiva e já sai ali um embate, um conflito e acaba tudo em porrada e bomba, né? Tiro, porrada e bomba. Mas Deus, ele te abençoa. Ele quer te abençoar, ele quer ver você feliz, não quer ver você aí subjugado, sofrendo, sozinho. Às vezes você largar seu marido por um pequeno problema, ou a sua esposa pelo primeiro problema que aparece. Se você dobrar o seu joelho e apresentar a Deus, você vai ver a transformação. Dobra seu joelho, fala com Deus em oração, fala: Deus, por esta causa eu dobro os meus joelhos, eu apresento o meu esposo, a minha esposa na tua presença, Senhor, apresento o meu filho, minha filha, e Deus vai trabalhando, Deus vai transformando, Deus vai trabalhando o caráter da pessoa, trabalha lá no serviço da pessoa, a pessoa vai lá e passa lá por algumas frustrações, Deus permite, para que a pessoa seja moldada no seu caráter, seja curado. Deus está trabalhando, Deus está curando o tempo todo, o Espírito Santo está curando e a pessoa não percebe, não entende e acha que está sendo perseguido por Deus, pelo diabo, pelo mundo. Ninguém me ama, ninguém me quer e não sabe que está sendo trabalhado, está sendo tratado. Tem gente que precisa ser tratado, ser curado no seu emocional, no seu comportamento, curado no seu transtorno narcisista. E Deus, ele vai trabalhar, Deus trabalha. O doutor Jesus, o psiquiatra Jesus, ele trabalha na sua vida. E você não está entendendo. Eu falo por mim, meus irmãos. Eu não sou a mesma pessoa que eu era 10 anos atrás. E há 10 anos atrás eu não era aquela pessoa que eu era 20 anos atrás. A minha vida mudou muito, eu mudei muito. E eu posso dizer para você que Deus, ele mudou a minha vida, ele tem trabalhado no meu caráter. E ele trabalha no seu caráter, ele muda a sua vida, ele muda a sua história para o bem. Quer te ver feliz, quer te abençoar. Independentemente do meio ao qual você esteja aí inserido, no meio social, na família, na igreja, onde você for, onde quer que andares, Deus estará contigo. E você vai ser um agente de milagre. Alguém vai olhar para você e vai ver referência. Aquela mulher é uma mulher de Deus, eu quero ser daquele jeito. Não seja você alguém a influenciar outra pessoa a ser um narcisista também, a ser um egocêntrico também, a ser um explorador também. Eu vejo aí nessas igrejas, os grandes pastorzão, que na grande maioria são pessoas portadoras de transtorno narcisista, e passam aqueles conceitos para os seus membros, e aí fica ali uma igreja de gente com transtorno. Tudo louco, tudo narcisista, famílias infelizes, esposas infelizes, esposos infelizes, mulher que trai, adultério, prostituição dentro das igrejas, ostentação. O pecado está introduzido nas igrejas por causa de gente que precisa ser tratado. Ah, é só eu parar de pecar? É, você parar de pecar e você mudar seu comportamento, sim. Mudar o comportamento, deixar de ser narcisista, deixar de ser ruim com as pessoas, de manipular as pessoas. Muita gente quer um cargo de destaque, às vezes quer ser lá o presidente de um campo missionário aí, né? Suponhamos assim, presidente do campo, para enriquecer, se destacar, para explorar os irmãos, para ter ali um monte de bajuladores, para ter ali um monte de mulher apaixonada por ele, viver na fornicação, no adultério. Isso aí acontece no cotidiano das igrejas e ninguém sabe, infelizmente, mas Deus sabe de tudo. Ele está vendo tudo e ele quer mudar a sua história. Eu não estou vindo aqui para condenar ninguém não, meus irmãos. Eu vim aqui para você abrir os seus olhos e saber que você precisa ir para o céu também. A vida passa muito rápido, a alma é eterna. E onde é que você vai passar a tua eternidade? Pense nisso. Deus quer te abençoar.